E aí, galera, tudo beleza? Agora essa aqui é a parte 2 da série de vídeos que eu vou fazer sobre levantamento arquitetônico. A parte mais inicial do de antes de você começar a elaborar o projeto de bombeiro, entendeu? Não adianta já chegar a pegar a planta e já querer colocar extintor, sinalização, iluminação, pontos de hidrante, sendo que você ainda não ajeitou uma parte essencial do projeto, que é a base de tudo isso. É a parte arquitetônica, entendeu? E a forma de apresentação, que tudo, ainda mais se você que está fazendo pelo CAD, se você vai colocar o símbolo na saída de emergência, o tamanho dele, se é pequeno, se é um pouquinho maior, qual que é a escala, se essa planta vai couber na escala ou não, entendeu? Que nem eu fiz um teste aqui, ó. Eu já sei que essa planta aqui, ó, ela vai ser desse galpão, vai ser diferente desses outros, porque na prancha 1, ó, um outro teste aqui, ó. Na prancha A1, fazer um teste ali nesse aqui do, esse aqui é a viewport, ó. Se eu colocar numa escala, tem que ser escalas de nominais, não posso colocar a escala de 1 para 112, 1 para 120, um para 100, um para 125, um para 150, um para 200, entendeu? Então, mas aí se eu coloco uma escala também muito grande, um para 200, por exemplo, aí eu já não consigo ver os símbolos normalmente, entendeu? Aí já vai começar, até para imprimir já vai ficar complicado. Então, o que geralmente eu faço? Eu sei que uma escala de 1 para 100 tá ótimo, então eu dou ZS 1000/100 XP. Ó, eu sei que esse galpão já não coube na folha 1, ó. Tá vendo? Eu vou mudar ela de para 125. Olha lá, eu vou pegar a parte coberta, que ela é bem aqui, ó. Lá embaixo, ó. Ó, o fundo também não apareceu, ó. Ah, eu posso colocar ao contrário? Que essa lado aqui é maior? Pode, não tem problema nenhum. Entendeu? Vamos fazer um teste. Aí eu venho aqui, ó. Aí aqui, ó, coloquei ela virada assim. Opa, ó, ó, 1 para 125 também não deu, ó. Então, vou fazer 1 para 150. Ó, 1 para 150. Ó, ela já dá, ó, já aparece o fundo do galpão e a frente. Então, eu posso trabalhar com ela assim, ó. Entendeu? Será que dava do outro jeito? 1 para 150? Vamos fazer um teste. Ó, bem na base, que também não dá 1 para 150. Eu trabalho máximo 1 para 150. Mais do que isso, já não fica, já fica inviável já de você, porque o desenho vai ficar muito pequenininho, as placas vão ficar e as sinalizações preventivos que você for instalar vai ficar muito, vai ficar grande e às vezes vai tomar espaço de alguma outra coisa, entendeu? Você pode também ter uma outra forma, entendeu, de trabalhar, é fazer uma planta chave. Você trabalha aqui de 1 para 100, ó. Aí você trabalha essa parte, entendeu? Eu particularmente não gosto, eu tento evitar trabalhar desse jeito. Ó. E vai ficar bem aqui, ó. Ó. Você faz isso, ó. A continuação.
Você faz a continuação. Aí você coloca, né? Aí você faria uma planta-chave, que seria isso aqui, ó. Faria duas plantas. Mais ou menos isso aqui, gente. Ó, só para sinalizar pro bombeiro. Entendeu? Aí você faria uma planta-chave aqui, ó. Ah, mas você que tá fazendo um projeto já sabe como é que funciona. Geralmente nessas plantas baixas você não vai ter o quadro resumo, tá? Esse quadro resumo aqui, a gente só coloca na parte na primeira prancha. Isso aí você tem que consultar a norma do seu estado. Cada estado tem uma forma de apresentação. Então aqui eu faço assim, ó. Entendeu? Aí eu coloco planta-chave do galpão 1. Aí ele já sabe que do galpão 1 ele tá vendo essa parte aqui, essa região da frente e essa parte aqui, região da frente, de trás. Ainda eu vou colocar ainda o título aqui, planta baixa, galpão 1, parte 1, planta baixa, galpão 1, parte 2. E aqui mesma coisa, ó, planta chave. Aí eu coloco parte 1 e parte 2. Então tem que ser bem detalhista. Entendeu? Aí você tem um desenho de 1 para 100, sua simbologia vai ficar boa, entendeu? E aí segue a vida. Aí como é que eu sei que vai ficar bacana de 1 para 100? O meu teste, eu dou um Ctrl P. Aqui já está tudo configurado. Eu salvo aqui. Eu salvo aqui só para fazer um teste. Ó. Como é que eu sei que vai dar leitura nisso aqui? Eu coloco 1 para 100%. Ó, dá leitura. Projeção da cobertura, da leitura. Aí quando eu começar a colocar os preventivos, eu também vou fazer esse teste para ver se vai dar leitura. A sinalização, o hidrante, a descrição do hidrante, a iluminação de emergência, entendeu? Aí eu vou fazer um teste, porque não adianta depois eu começar a fazer tudo de novo. Vi que ficou pequeno, aí tem que mudar símbolo por símbolo, tem que ficar fazendo as alterações, entendeu? Então é uma forma de fazer assim, ou você pode trabalhar com ela daquele jeito que eu te falei de colocar a planta aqui. Mas aí vai ficar muito pequeno, né? Acho que dessa forma acho que é melhor a gente trabalhar. Tá. Disposição das pranchas, né? Que você tem que fazer. Na cada estado tem sua norma técnica. São Paulo fala instrução técnica. Alguns outros falam medidas de segurança. Daqui do estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem a NT01. A NT01 ela vai falar as medidas, os procedimentos administrativos, entendeu?
de como fazer a apresentação do projeto, vai falar quais são as formas de apresentação, tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, entendeu? Como que tem que ser feitas as folhas, as pranchas, aqui eu até coloquei já aqui, ó. Cadê? Aqui, cadê? Pranchas. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Implanta, tá aqui, planilha. Aqui, ó. 5.1.2.8, implantação. Folha única com base no formato A1. Escala padronizada, aí fala medidas, ó, as medidas. Representação gráfica, de edificação, ocupações temporárias, instalações ou área de risca, conforme anexo C, indicando a localização das medidas de segurança contra incêndio, bem como os riscos existentes, conforme descrito no 513. O que tem que estar na o 513 aqui, ó? O que deve ser apresentado a seguinte forma, ó. A1, você não pode fazer uma prancha A0, A3, A4, A alguma outra coisa sem ser o A1. E o próprio sistema quando do bombeiro ele já te dá uma prancha modelo, entendeu? Aí aqui, ó, pranchas e carimbos da planta, pois quando o PSI for aprovado, o sistema homologará as pranchas com impressões de autenticação e aprovação em local padronizado, não podendo ter divergência no tamanho das pranchas. Porque quando aprova, o carimbo do bombeiro é automático, vai num espaço onde ele deixa lá, que é essa parte aqui, ó. Então você não pode mexer nesse carimbo de forma alguma, entendeu? Ah, quero diminuir aqui, quero aumentar. Não pode fazer isso. Não, o analista vai voltar ao seu projeto porque você mexeu no carimbo. Então fala que as escalas adotadas e cotas representadas devem ser estabelecidas em normas oficiais, tá? A BNT no caso. Entendeu? Ou aí a planta, quando a planta de uma área construída, tal, não couber integralmente em escala reduzida, aquilo que eu te falei, de condições de legibilidade, aquilo que eu falei fica muito pequeno. Aí você vai colocar os seus preventivos grande, porque tem que dar leitura, num desenho pequeno vai ficar ruim. Essa pode ser fracionada, contudo deve adotar numeração que indique onde está localizada tal área e tal implementação, que eu te falei. Faz uma planta-chave e coloca num cantinho lá. Aí tá, adotar os símbolos gráficos, conforme a NT04. A NT04 eu abri aqui. Você não pode colocar extintor, por exemplo, extintor de ABC, que é sobre rodas. Querer colocar uma rodinha aqui, uma alcinha aqui e colocar lá na planta. Tá errado, você tem que usar esse ícone aqui, ó. Esse símbolo gráfico. Então você tem que seguir. Você tem que dar uma lida na NT A01, que vai falar tudo sobre a planta, ó, conteúdo das plantas, o que deve ser a primeira prancha, a segunda, a terceira, daí por diante. A simbologia que você tem que usar para cada preventivos. Depois a gente vai entrar nessa parte, quando e como eu uso, entendeu? Eu uso em qualquer planta registro de recalque sem válvula de retenção. Onde eu tenho que colocar isso aqui? Em qual edificações, entendeu? Aí você vai ter que fazer um estudo mais completo, ter conhecimento das normas, entendeu? Do seu estado. Então, a princípio, você vai fazer primeira prancha, sempre é um método da NT01 e é o que a gente também faz aqui no escritório. Tem gente que acaba colocando mais coisas na primeira prancha e tem analista que acaba aceitando, os outros não. Que tá vendo que tem espaços vazios aqui, aí a pessoa vai enchendo de detalhamento, legenda. Eu particularmente já não gosto. Seu projeto fica mais limpo, até para você mostrar pro executor, também fica mais claro do que aquele negócio cheio de informações. Vai ter casos que que são os detalhes, mas de início assim é bom você deixar o quadro sua planta mais limpa. Então a primeira prancha sempre vai ter a planta de situação, tá?
eu não vou ensinar para vocês o que seria uma planta de situação, tá? Mas um conceito básico é o terreno na sua quadra. E vai ter a planta de implantação, que são as áreas edificadas dentro do terreno. Entendeu? Isso o bombeiro vai precisar. Vai 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 querer que você coloque em prancha. Outro detalhe que não está aqui, ele vai querer que também os o que fica do lado. É do seu vizinho aqui. É comercial? É residencial? É terreno vazio? Terreno baldio? Aqui é comercial? Você vai ter que descrever aqui do lado. Entendeu? E a frente, o endereço, o nome da rua, entendeu? Vai precisar colocar. Aqui no caso eu não estou fazendo essa parte ainda, tá? E o quadro, legenda e quadro de áreas, tá? Que aí você vai dividir sua edificação como melhor para a apresentação e vai colocar as áreas. No final, área construída, tudo que, como é um projeto novo, né? A gente vai tudo que está construído é o mesmo que vai ser analisado. Então repete. E a área do terreno 6.000 metros quadrados, tá? A primeira prancha, onde também fica o quadro resumo, isso aqui é por norma técnica, tá? Tem que ter essa simbologia. Quando você é abaixo do bombeiro também já vem junto. Na sua prancha você vai preencher o carimbo aqui. A segunda já é o projeto em si, onde você vai colocar a sua planta baixa, entendeu? Se for usar 5 folhas para fazer planta baixa, usa 5 folhas. Aí depois eu venho com as plantas de corte, onde eu faço o controle de materiais e acabamentos. Aí por último eu vou jogando os preventivos mais específicos, hidrantes, vou colocando paredes de isolamento, aí vou criando os detalhes, tá? Mas a princípio é isso aí. Ó, um exemplo aqui, ó, um projeto que a gente fez de um salão de festa, ó, mesma coisa, planta de situação, planta de implantação, ó, área residencial, área rural, e a frente aqui, ó, Avenida Tamandaré. Quadro, legenda e quadro de área, tá? E tudo que é coberto, ó. Segunda prancha, a planta baixa, com todos os preventivos, cálculos populacionais. O grupo F tem que estar junto com a planta. Ó, joguei também uma planta à parte aqui. Planta 3. A planta 3, eu fiz uma planta só para demonstrar a cobertura do hidrante. Ó. Eu tenho um hidrante aqui e a mangueira até onde alcança. Até onde alcança a mangueira. Para ficar mais fácil. Porque essa daqui ia ficar muito poluída. Entendeu? Se eu colocasse essas linhas vermelhas representando a mangueira. Então fiz uma prancha mais limpa e fiz a representação das mangueiras, aonde que a mangueira alcança toda a edificação. Beleza? Então o levantamento arquitetônico, a princípio é essa parte. Como a gente está estudando essa transportadora aqui, a gente vai começar ela do zero. Um outro detalhe também muito importante é o seguinte: digamos que aqui tem uma saída de emergência. Esse patamar o cara fez com 70 centímetros lá, já está executado. E a gente sabe que por norma técnica é 1,20 o mínimo de uma rampa de largura. Até a escada tem que ser 1,20. Se o rapaz lá fez 70, você não vai colocar 70 na sua planta. Porque esse aqui é um projeto de execução, não é um projeto do que está lá. Ele vai ter que alterar, infelizmente ele vai ter que alterar. Saída de emergência, digamos que aqui tem que ser 1,20 m, ele fez uma saída de emergência de 60, você não vai colocar uma saída de emergência de 60. Na sua planta arquitetônica, você já muda isso e avisa para ele, ó, essa porta provavelmente vai mudar, mas depois te passo as medidas. Aí você vai para o seu escritório, vai fazer o cálculo populacional, tudo, e vai fazer as medidas aqui. A mesma coisa com a escada. Digamos que lá no pavimento de cima ele coloca lá, não sei, 150 pessoas para descer numa escada de
90 centímetros, o bombeiro vai reprovar. Entendeu? Então você vai fazer a escada com 1,20 m aqui para subir, 1,20 m no outro segmento. Entendeu? Se não está executado lá, infelizmente, problema do seu cliente. Entendeu? Se você mandar assim, o bombeiro vai reprovar o seu projeto. Então ele que vai fazer as adequações. Quando um cliente ele vai construir, ele tem que fazer um planejamento, entendeu? Ele não pode sair construindo do jeito que ele quer, o quanto que ele quer, entendeu? Ele tem que saber que ele tem normas para ser seguidas. Normas da cidade, da prefeitura, do estado, entendeu? Normas de segurança, normas de taxa de ocupação, entendeu? Ele não pode sair já construindo. Ele tem que procurar um profissional. Imagina você fazer o cliente ele quer construir um salão de festa, 500 pessoas, e quer colocar uma portinha de 80 centímetros. Não, qual que é a norma do bombeiro? Entendeu? Ou ele tem um terreno e quer construir todo o terreno. Não, qual que é a norma da cidade? Então, quando ele já sai construindo sem consultar as normas ou um profissional, ele pode estar cometendo um grande erro. Em casos de dúvidas, tem a NBR 9050 que vai falar sobre acessibilidades, a NT11 que vai falar sobre saídas de emergência, tá? Mas quando chegar essa parte, a gente vai comentando e mostrando a norma. Então, o cliente ele tem que saber sobre distâncias máximas percorridas. Para aprovar um projeto de bombeiro desses, uma pessoa que está no fundo desse galpão, digamos que ele está aqui, ele precisa, deu em caso de sinistro, ele tem que correr aqui, ó, até aqui, o início da escada, que é considerado aqui. Quanto que ele correu? Ele correu 87 metros, ó. A norma de saída de emergência prevê o quanto, qual que é a máxima para ele pro usuário correr em caso de sinistro e achar uma saída de emergência. Então, digamos que o máximo, ainda a gente vai consultar, seja 50. A gente vai ter que criar uma outra saída de emergência mais próxima aqui, ó, que ele venha sair de forma segura, entendeu? Sem ir por lá, com sinalizações mandando para cá. Nunca que a gente pode colocar uma sinalização mandando lá para longe. Você pode colocar uma sinalização de emergência mais próxima para atender a norma, tá? Então, o projeto de bombeiro, o projeto contra incêndio e pânico, você vai definir já para o cliente como tem que ser feito. Aí ele vai levar esse projeto para a obra e vai executar. Se necessário, vai aumentar a escada. Se necessário, vai aumentar o patamar. Vai quebrar a parede para aumentar a porta. Vai criar mais uma saída de emergência, uma escadinha aqui com corrimão e guarda-corpo. Porque a norma prevê isso e o bombeiro, no dia da vistoria, ele vai querer saber cadê a porta que está no projeto aqui. O vistoriante já sabe, já foi um profissional que realizou o projeto. Passou por uma análise por dentro do corpo de bombeiro e foi aprovado. Não vai ser o vistoriante local que vai liberar uma ausência de uma escada, sendo que no projeto consta a escada aqui. Tá, beleza? Então, assim, como são esses primeiros vídeos, os vídeos eles estão sendo mais lentos, vídeos aí por volta de 30, 40 minutos. Mas praticamente está sendo uma aula, né? Não está sendo um resumão aí de tudo. E voltando, né? Depois das plantas baixas, ó, a primeira prancha. Situação, implantação, quadro, legenda e quadro de áreas. Prancha 2 já começa a planta baixa. Aqui também já posso colocar, ó,
se for o caso. Ajeitar a prancha, gente, eu deixo pro final, tá? É só pra te mostrar mesmo que a sequência aqui, ó, 1 para 100. Todas essas plantas aqui estão 1 para 100. Deixa eu colocar aqui só para ajeitar essa parte aqui. Já não precisa mais. É só apresenta na prancha 1. Aqui, ó. Aí você vai trabalhar com os cortes aqui embaixo já, ó. Planta baixa. Depois de todas as plantas baixas, vem os cortes. Um exemplo, vou exportar um corte aqui. Vamos exportar esse corte aqui, ó, longitudinal do ADM. Aqui, ó. Como é que eu faço? Aqui, ó, arquivo. Tá no Revit, tá? Pra quem não conhece, eu faço levantamento arquitetônico no Revit por questões de facilidade. Eu fico com uma trena laser e o computador no braço. E o Revit aberto com o mouse na basezinha ali embaixo do teclado. Já fico com o mouse. Desenho. Quando tem alguém para ajudar, levo algum amigo ou alguém do escritório, que aí já vai mais rápido. Então as duas configurações que eu faço aqui, ó, coordenadas, metros e cores, eu jogo aqui pro final. Avançar. Corte 4. Aí você vai na pasta do cliente. Ó, ele já foi salvo aqui, ó. Corte 4. Dá 2 cliques. Olha lá, ó. Aí eu pego ele e copio aqui. Ele já também tá na escala, da mesma forma, ó. Eu não deixo ele todo preto na prancha, tá? Geralmente eu jogo essa cor aqui, ó. Essa segunda aqui, ó. Depois do branco, essa segunda. Isso aqui como é bloquinho, aí depois eu mudo o bloco dele, mudo as cores, tá? Então aqui, ó, também já coloco. Ó, corte. Digamos que esse vai ser o corte A. Beleza? E aqui embaixo também já posiciono os cortes aqui, ó. Olha lá, ó. Já posiciono os cortes aqui, ó. Então essa é a forma de apresentação. Mas esse aqui eu deixo pro final, tá? Eu vou colocando os cortes aqui, ó, tudo um do lado do outro mesmo. Aqui, vou criando todos os cortes, ó, desse jeito, ó. Vou fazendo uma linha e depois eu vou ajeitando. Quando for para ajeitar a prancha, que é o último passo, aí que eu vou ajeitando, pegando os cortes, ajeitando, colocando a linha de corte por onde passou. Beleza? É tudo feito na unha mesmo. Tá, beleza? Então essa ficou com uma parte 2, tá? Sobre o levantamento arquitetônico. Um detalhe também na parte de levantamento arquitetônico. Quando você for medir o local, mede como tá, mede do jeito que tá lá. E faça do jeito que tá lá. Depois das alterações, aí você faz uma cópia, aí dessa cópia você começa a trabalhar. Outro detalhe também, tira bastante foto, que nem eu faço um arquivo aqui, ó, só com fotos, faz vídeos. Ó, essa foto aqui foi fazendo as medições para criar a rampa, porque ele não, nenhum documento que ele mandou
tinha rampa. Então esse aí eu tive que fazer o levantamento no local. Quando é levantamento no local, você tem com uma trena laser, vai com uma trena manual, vai com o seu computador, vai com uma câmera. Então, ó, 1,40 a rampa. Então vai fazendo toda essa parte. Vai fazendo as medições, vai tirando foto. Essa foto aqui foi bem importante, que eu não lembrava se essa cobertura vinha até aqui, ó, ou se ela parava aqui, ó. Que como não tem no projeto que ele mandou, o projeto do galpão só é daqui para lá, não tem daqui pro beiral, a escada não tem nada. Então foi importante essa parte da fotografia. Ó, o pessoal ainda tá passando o concreto lá pro estacionamento, ó. A porta é boa. Ó, já tá passando até fiação elétrica. Ele vai ter que colocar do lado de dentro uma iluminação de emergência. Por isso que ele tem que esperar o projeto de bombeiro. O quanto que ele vai mexer de elétrica aqui, ele ainda nem sabe como, mas vai mexer bastante ainda. Tá, beleza? Então o próximo vídeo, depois que eu colocar aqui todos os cortes, tá? Depois que eu colocar todos os cortes aqui, aí a gente vai começar a fazer a classificação da edificação. Lembrando que isso aqui é uma transportadora. Tá, beleza? Galera, qualquer coisa aí, só dá um alô. Um forte abraço aí pra vocês. E agora em Campo Grande aqui vai ser quase 10 horas da noite. Uma boa noite.